Glória a Deus, nós estamos aqui então hoje iniciando, a nossa campanha de fé nesse mês, onde nos domingos estaremos falando, querendo Deus, sobre o campo de batalha familiar. E é engraçado, né, irmãos? Basta você colocar uma coisa na internet que tenha mel, as abelhas já começam a voar, né? É muito interessante. É como o crente é um bicho estranho. E fala das suas ventas, né? Então, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Já pode ir gravando tudo isso aí. Quando nós falamos aqui, colocamos esse título, tema, nome, ele não significa que é assim que a família é. Quantos estão entendendo, irmãos? A família é um lugar em Deus e é uma condição em Deus que não foi criada para ter guerras no meio dela, amém? Ponto. Mas, infelizmente, por causa da desobediência, da ignorância e do pecado, ela tomou outros ares na vida de muitas pessoas. Quando você está entendendo? Não foi Deus que planejou isso aí, né? Porque basta a gente colocar um banner e falar assim, mas família não é lugar disso. É lógico que não. Mas, né? Deus não criou o homem para pecar. Deus não criou o jardim do Éden para ser aquele... Não, mas... Deus não criou o céu para ter um diabo, mas... Né, irmãos? É um entendimento tão simples. Mas só para deixar claro. Outra coisa, irmãos. Quando nós falamos de batalha espiritual no campo familiar, nós não iremos tratar aqui sobre problemas comportamentais. O que é isso? Eu não vou me ater aqui a dizer, maridos, compre uma flor para sua esposa, dá uma caixa de bombom para ela, todo mundo dá risada. Isso aí, quem sabe, outro dia em outro canal. Amém, irmãos? Isso aí é outra coisa. Amém? Eu não estou dizendo que essas coisas não têm valor. Amém, irmãos? Eu não estou falando que o agrado, eu não estou dizendo isso. Só que nós precisamos colocar as coisas dentro de um foco, senão abre demais. Amém? Outra coisa. Quando eu estiver falando aqui de demônios, diabo e coisas assim, não significa, isso aqui é importante, irmão, não significa que todos os momentos ruins da nossa vida, dificuldades da vida, significam que é o diabo que está ali. Amém, irmãos? Está entendendo isso? E se não, vira um filme de terror esse negócio. Então, a vida como ela tem dificuldades. Amém, irmãos? Você vai na cidade de bicicleta, fura o pneu, Satanás, você começa a jogar óleo na bicicleta, no chão, fazer cruz, sal grosso. Furou o pneu, tinha um prego ali, você está entendendo? A vida, ela tem dificuldades, gente. Amanhã vai ter que trabalhar, o chefe vai estar lá, o aumento não deu, a crise no país, entendeu? Porque senão também vira um trem fantasma esse negócio. Ou seja, mas aí vem o quê? Vem do nosso entendimento de mal. Porque a gente passou a entender que tudo aquilo que não colabora para o meu desejo pessoal já é obra maligna. Quantos estão entendendo, irmãos? E não é. Inclusive, por exemplo, para aqueles que vivem em orgulho e soberba, Deus é o seu inimigo. Certo? Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça, o seu favor. Nem toda dificuldade da vida é, ai meu Deus, fizeram macumba para mim. Não, irmãos, a vida tem dificuldades, né? Tem muitos aqui, pais de crianças pequenas, por exemplo, vamos colocar a criança numa creche, vamos dizer assim, numa escolinha, alguma coisa assim. Aí você chega lá, o preço está caro. Satanás, escola. Essa professora está com o demônio. Não, irmão, não. É simples, é só o preço. Amém, irmãos? Porque senão vira um trem fantasma a coisa. Então, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Amém, irmãos? Nós temos 4 domingos este mês. Hoje mais 3, correto? É isso mesmo? Então, hoje nós vamos falar sobre princípios.
Porque sem falar sobre princípios não funciona nada. No domingo que vem, querendo Deus, falaremos sobre marido e mulher. Amém? Na outra, nós falaremos sobre filhos. E na última, nós falaremos sobre sexo e dinheiro. Aí na última eu vou vir, rapaz. O assunto vai ser interessante. Ê, mentezinha de galinheiro, né? Mas vem assim mesmo, vem sujo mesmo que o Senhor te limpa. Aleluia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, por favor, em nome de Jesus. E isso aqui hoje tem um propósito, porque hoje é a ceia do Senhor. É momento de encontro, amém? Ô Fred, só dá um pouquinho de agudo para mim aqui, irmão. Sou meio daltônico dos ouvidos. Colossenses capítulo 2, ótimo. Versículo 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Amém, irmão? A palavra de Deus, amém? Está escrito assim: Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso aqui é, irmão, isso aqui é a vitória de Jesus na cruz. A palavra de Deus, presta atenção, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Mas há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário lá, foi manifestado a todos a vitória que sempre esteve no mesmo lugar e nunca saiu de lá. Deus. Então, essa aqui é importante, irmãos. Quando alguém recebe a Jesus como Senhor e Salvador, o único suficiente da sua vida, quando esse alguém, pelo poder do Espírito Santo, ele nasce de novo da água e do Espírito, a cruz faz efeito nele. O momento, preste atenção, o momento da cruz foi há 2000 anos atrás. Quantos estão entendendo isso? Ninguém aqui estava lá. O momento onde isso aqui aconteceu na terra foi há 2000 anos atrás. Você conhece a história, amém? Mas cada um de nós que estamos aqui, em um momento das nossas vidas, conhecemos isso. Vocês estão entendendo, irmão? Nem sempre Jesus e a cruz estiveram presentes na minha vida. Eles existiam, amém? Estava lá. O que Jesus fez, ele fez. Mas eu andava fora dos seus caminhos, do seu sacrifício, da sua palavra. Eu estava fora. Entendeu, irmão? Quando alguém nasce de novo, isso aqui é aplicado sobre ele. Isso aqui foi feito lá, mas é aplicado sobre ele. É aquilo que é o objetivo e o subjetivo. Esse dia eu estava ouvindo o homem de Deus, ele fez uma explicação fantástica sobre isso. E eu quero replicá-la para você, já falei, vou falar de novo, alguns não ouviram talvez. Aonde é que está localizado o Sol? O astro maior do nosso sistema solar. 250 milhões de quilômetros da Terra. Certo? O Sol está bem longe, graças a Deus. Se ele estivesse mais perto, torrava. Se ele estivesse mais longe, gelava. Ele está no lugar certo. Certo? O Sol está lá, o Sol não está aqui. Mas todo dia de manhã, depois que ele sai de trás do firmamento, 8 minutos é o tempo que leva os raios e o calor do sol saírem de onde ele está até nós aqui. Quantos estão entendendo isso? Ele está lá, mas os seus efeitos nós sentimos. Você está entendendo isso, irmão? O sol não está aqui, ó. Aê, você vai matar todo mundo. Você não tem nem... Ele está lá, mas os seus efeitos, calor e luz, nós sentimos. Jesus está à destra do Pai,
assentado na majestade nas alturas, mas a sua presença e os efeitos da sua presença nós sentimos agora. Amém, irmãos? Então isso aqui foi feito. Isso aqui foi sacramentado, isso aqui está feito e é imutável, e é para sempre. Só que em algum momento da minha vida, no meu caso com 24 anos, isso aqui fez efeito na minha vida. O sol chegou na minha pele. Como vocês estão entendendo, irmãos? Do sol até aqui, 8 minutos. De Cristo até mim, 2024 anos. Sei lá. É por aí, irmão. É um tempo assim. Amém? Você está entendendo isso? Foi feito lá. Os seus efeitos são eternos. O efeito da cruz é eterno. O efeito do sangue de Jesus é eterno. Então o que acontece? Tem gente aqui, tem gente lá, que vai receber isso aqui agora. Ele vai encontrar, ele vai crer. E aí o que acontece quando alguém crê agora? Vamos supor, tem uma pessoa aqui, e essa palavra está entrando nele, e ele vai crer agora. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Primeiro, todo o escrito de dívida que constava no reino espiritual contra você, ou seja, todos os seus pecados que não estavam perdoados, vão ser perdoados agora, no momento que alguém se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Todo escrito de dívida é cancelado. O que constava das ordenanças e era prejudicial a nós, vai ser cancelado, desfeito, quebrado, de uma só vez. Amém? O Senhor Jesus vai remover inteiramente. O que é remover inteiramente, irmão? É remover tudo. Encravando na onde? Na cruz. Agora, mais uma coisa acontece. Vamos ler de novo? Quando o Senhor Jesus, quando a luz do Evangelho, João capítulo 1, a luz dissipa as trevas. E a luz revela que havia trevas. Mais uma coisa poderosíssima acontece na nossa vida. Ele vai despojar principados e potestades. O que é despojar? Quando é que acontece o despojo? Quando dois reis entram em guerra com seus exércitos, entram em batalha, e o rei, por exemplo, Josué, vence lá os amalequitas, midianitas, alguém. Um exército vence o outro exército. Todas as armas, todas as riquezas, tudo que o exército vencido tinha de riqueza, vai servir para mim como despojo. Despojo de guerra eram todas as armas e toda a riqueza e tudo que o exército dominador tomou de mim, o Senhor Jesus vai tomar de volta. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando alguém é salvo, quando alguém é banhado pelo sangue de Jesus, quando alguém é liberto, ele é liberto do poder das trevas. Isso é Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos no pecado e andávamos segundo o controle do príncipe desse mundo. Eu não tinha nada com o diabo, não. Eu era uma pessoa tão boa que eu botava até a mamão. Sabe aquela pessoa que põe mamão para o passarinho comer? Eu sou uma pessoa tão boa, bota até fruta. Não, cara. Não, velho. Você é pobre, segue nu. Nós somos... Sem Jesus não há salvação. Ponto, acabou, pronto. Você vai com seus mamão para a caixa, prego. Vai você e o mamão. Se tiver sabiá no inferno, você põe para ele lá. Né? Não sei. Nós servíamos ao príncipe desse mundo. Todos nós. Como eu falei aqui na quinta-feira. Eu não tenho nada com isso, não. Eu dei um exemplo aqui quinta-feira, alguns não estavam. É só você ir ao shopping, ir àquela lanchonete McDonald's. Você vai ver todo mundo do uniformizado, o Mzinho, todo aquele padrão, é uma franquia. Vai lá e pergunta para algum daqueles jovens, quantos conhecem o proprietário, sócio majoritário, o presidente internacional do McDonald's? Quantos são amigos pessoais do dono do McDonald's? Ninguém. Quantos almoçaram essa semana com o dono do McDonald's? Ninguém.
Quantos que receberam no seu aniversário o dono da McDonald's Internacional? Ninguém. Mas eles trabalham para o McDonald's. Quantos estão entendendo? Você não é obrigado a ter um contato real e pessoal com Satanás para trabalhar para ele. Você pode simplesmente estar na folha de pagamento. Mas você trabalha na Coca, você trabalha. Tem alguns irmãos aqui hoje, trabalharam na Coca-Cola quando tinha Coca-Cola aqui. Só perguntar para ele, trabalhava na Coca? Trabalhava. Você trabalhava em quê? Entregar Coca-Cola, trabalhava no caminhão, sei lá. E você conheceu pessoalmente o presidente internacional da Coca Company? Não. Conheci no máximo o chefe, ele também nunca foi em casa. Nós precisamos entender isso. Brilhou a luz do Evangelho para mim, a salvação chegou até mim, o poder da cruz, da mensagem da cruz, e o poder do sangue de Jesus, que já foi manifestado há 2000 anos atrás, acontece agora na minha vida. Quantos estão entendendo, irmão? O efeito da cruz acontece agora, mas ele foi há 2000 anos, amém? E não somente isso, principados e potestades são despojados. Jesus toma a minha vida da mão deles. E não somente isso, isso aqui que eu queria chegar, ele expõe Jesus Cristo quando chega na vida de alguém de verdade, a luz do Evangelho, a luz de Jesus, expõe as obras das trevas que existiam na nossa vida. Vocês estão entendendo isso aí, irmão? Porque tudo aquilo que eu pensava que era de boa, porque eu não tinha conhecimento, agora com o conhecimento, fica claro que eu estava em pecado, que eu vivia em rebeldia longe de Deus. Simples assim, é muito simples isso aqui. Então o que vai acontecer esse mês aqui na Petra? O sangue de Jesus, o poder da cruz, da mensagem, do Cristo, do Evangelho, vai brilhar sobre você, vai brilhar sobre a igreja. Ah, mas já não tem brilhado? Tem, irmão, mas por favor, vamos lá. Por quê? Porque existem áreas da nossa vida que talvez ainda nós não fomos crucificados. Toda área onde você não é crucificado pertence a quem, irmão? No mínimo a carne. E a carne está trabalhando com quem? Então eu estou na igreja, eu acredito que Jesus existe. Quantos acreditam? Opa! Inclusive até os demônios creem e tremem. Nada de novo. Quem acredita em Deus aqui? Opa! Aleluia! A questão não é essa, é quantos estão crucificados com Cristo? É outra pergunta. Quantos morreram com Ele no batismo e foram ressuscitados juntamente pelo poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição? É outra pergunta. Quantos vivem em plena comunhão com o Espírito Santo? É outra pergunta. Quantos estão debaixo da luz todo dia? Quantas pessoas aqui acendem a lanterna do Evangelho todo dia e fica no corpo assim, ó? É como um cara correndo no meio do mato, com uma lanterna na mão, de noite. Ele corre. Ele sai do outro lado. Aí ele liga a lanterna e começa a olhar na calça dele se tem aquele picão. Sabe aquele picão no mato? Quantos já andaram no mato? Tem gente que nunca andou no mato na vida. Já nasceu em condomínio, já miserável. Andar no mato, irmão, botar o pé no chão. Quantos já botaram o pé no chão? É difícil, hoje em dia está difícil. Picão é uma semente que gruda. Ela gruda em você para você levá-la para outro lugar. Então ele pega a lanterna e fica passando a luz da lanterna nele mesmo. É aquilo que Davi falou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139. Amém? Então quando esse mês, a exposição da palavra, a exposição do Evangelho, ele vai clarear áreas que talvez estavam escuras. Você está entendendo? Ele vai lançar luz sobre áreas, sobre momentos, sobre pensamentos, sobre sentimentos, sobre atitudes nossas que estão num escuro, que não estão crucificadas, que não estão entregues. E aí o que pode acontecer? Se você se render, os despojos vão voltar para você.
E a exposição do maligno vai ser feita. O evangelho, ele expõe as obras do diabo na nossa vida, irmão. O evangelho, ele expõe aonde tiver o maligno, onde ele estiver operando, onde tiver com os tentáculos dele, o evangelho vai iluminar ele, vai ali, ó, tá ali. Olha lá. Quando é que você vê isso, por exemplo, na vida da igreja? Apocalipse 2 ou 3. Quando Jesus vem e pede para João escrever 7 cartas. A igreja estava funcionando. A igreja estava uma bênção. A igreja estava maravilhosa. Se não viesse Jesus e não dissesse para João escrever 7 cartas para 7 igrejas, eles jamais saberiam que Jezabel estava lá. Que o espírito de Balaão estava lá. Que o espírito dos Nicolaitas estava lá. Que eles tinham abandonado o amor. E tantas e tantas e tantas coisas. Quantos estão entendendo? A igreja funcionava, irmãos. Se Paulo não tivesse escrito as cartas, debaixo da inspiração do Espírito Santo, os coríntios talvez não saberiam que eles estavam totalmente errados na hora da Santa Ceia. Que eles estavam totalmente errados porque eles andavam em partidos. Um é de Paulo, outro de Apolo, outro de Jesus, outro não sei de quem. A igreja funcionava, amém, irmãos? Mas quando o Espírito Santo vinha e inspirava alguém, o Paulo, Pedro, João, escrevia cartas e denunciava a possibilidade de ter espíritos operando na igreja. É só ler a Bíblia, irmão. Ou alguém pode dizer que é normal um filho abusar sexualmente da mulher do pai. Mas onde está escrito isso? 1 Coríntios 5. O Paulo fala, ei, não tem nenhum maduro aí, não tem ninguém que pode corrigir, não tem ninguém que pode ser um conselheiro e resolver esse problema. Por que vocês não expulsaram esse cara? Esse cara está fazendo essa coisa terrível com a mulher do pai dele. Dá um jeito. Estava tudo camuflado, estava tudo tranquilo. Quantos estão entendendo, irmãos? Quando Jesus chega, quando o poder do evangelho, da cruz, do sangue de Jesus, ele é aplicado, como assim? Ele é crido. Porque, irmão, você há de convir comigo, que muitas pessoas têm uma fé, entre aspas, em alguma parte do evangelho, em algum pedaço do evangelho. Geralmente, pedaços que a beneficiam, pedaços que são bonitos de ouvir. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então isso aqui é importante para nós. É isso que vai acontecer esse mês. Luz, 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 luz. E aí, se tiver alguma coisa escondida em algum lugar, a luz vai denunciar. É a luz que denuncia e é Jesus que expõe. Nós não expomos ninguém à vergonha, mas a luz e o evangelho expõem. Para que Jesus expõe, irmão? Jesus não expõe para vergonha. Jesus expõe para a cura. Jesus expõe para a libertação. Por quê? Porque tudo aquilo que não é exposto ainda tem domínio sobre você. Tudo aquilo que ainda está guardado, está oculto, está em algum lugar, ele tem domínio sobre você, irmão. Quantos estão entendendo isso aí? Esse é o Provérbio 23. Que diz lá o quê? Todo mundo sabe. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Como eu estava falando quinta-feira aqui, outro ponto importante, preste atenção. A palavra de Deus, a pregação, ela traz apontamentos. Ela não leva na chegada, ela não leva no lugar, ela aponta o lugar. É aqui que tem muitos irmãos que estão errando. Dei o exemplo e vou dar outra vez. Não me canso. Paulo falou, não me canso de falar as mesmas coisas. Segurança para mim também vai ser para vocês. Eu estou ali na rua e vem um rapaz e fala assim, ei, como é que eu faço para chegar no centro da cidade? O que eu vou falar para ele? Pega essa rua reta aí, passou o viaduto, está no centro da cidade. Em tese, né? O que eu fiz, irmão? Eu dei uma explicação, uma direção. Eu disse para ele, você não está longe do centro da cidade, é só pegar aquela rua e subir. O que é que ele tem que fazer agora, irmão? Subir.
O fato de nós, escuta, por favor, o fato de termos revelação, o fato de termos uma explicação muito boa a respeito da Bíblia ou de alguma coisa, não significa que você chegou no lugar que precisa chegar no Espírito. Amém, irmãos? Eu simplesmente disse, é para lá, ó. Como é que eu faço para ir para Dutra? Pega essa mesma via, mas vai para lá. Aí o cara, obrigado, fecha o vidro do carro e vai. Não pense que o culto, a luz do culto, o entendimento da escola que você está recebendo entendimento, você está recebendo oração, louvado seja Deus por isso. Isso faz parte, mas não é tudo. Você vai precisar caminhar. Lembra que Jesus falou, eu sou um caminho. Eu sou um caminho? Não, eu sou o caminho. O que significa isso? O que é um caminho? Distância a percorrer entre dois pontos. Qual que é o primeiro ponto? Jesus. Qual que é o último? Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tem que começar em Jesus e acabar em Jesus. Então você vai ouvir, o Espírito Santo vai mostrar, você vai entender, a luz do Evangelho vai chegar, e aí você faz o quê? Caminha, pratica. Porque senão, irmãos, é mais uma palestra motivacional ou totalmente desmotivacional. Aí, porque é assim, né, irmão? Todo cristão, ou toda pessoa que entende a palavra de Deus no culto como uma palestra, pelo menos aqui vai sair bem ruim, hein? Porque é bem desmotivacional, né? Essa história de morrer para viver é meio, né? Meio fora. Amém? Então vamos lá, irmão, falar a primeira coisa aqui, falar sobre essa questão de princípios. O que são princípios? O que é um princípio espiritual, irmão? É uma lei. É uma lei que rege todas as coisas. Quando Deus criou tudo, Ele foi criando e foi colocando leis. Por exemplo, vamos falar no físico, para você entender o espiritual mais fácil. Não me engano, foi Isaac Newton, né? Debaixo de uma macieira, diz a história. Foi Isaac Newton mesmo, né? Cadê os caras bons aí? A maçã caiu na cabeça dele e aí ele começou a fazer a lei da gravidade. A gravidade é uma lei. Você pega um corpo, uma massa, levanta e solta. A hora que você soltar, qual é a certeza que você tem por causa da lei da gravidade? Qual é a certeza? Vai cair, certo? A fé é o que, irmão? É uma certeza, não é? A fé ela é composta de leis e princípios espirituais. Por exemplo, Jesus falou, se você perdoar, você será... Isso aqui é um princípio espiritual. Quem quebrar um princípio espiritual, o princípio quebra ele. Quem quebra um princípio é quebrado por ele. Por quê? Na mesma passagem, Jesus falou, se você perdoar, será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Mateus 6,14. Não será. O que está acontecendo ali? Deus está falando, eu pus um princípio, perdoe para ser perdoado. Se você quebra, desobedece isso aqui se chama, isso aqui tem um nome, transgressão, pecado. E aí o que acontece? Você recebe imediatamente a paga de ter feito aquilo. Por isso que Paulo diz em Romanos o quê? O salário do pecado é a... E ele não admite atraso, ele cobra no dia. O salário é hoje, eu quero... Aqui, ó. Com correção e tudo mais. Nós precisamos construir o entendimento para entrarmos na semana que vem e você não entender que eu estou falando mal de alguém, que estou falando mal de alguém. Ai, o que acontece com isso? Se princípios espirituais são leis colocadas por Deus, todos a obedecem. Você sabia, irmão, que o reino das trevas, o reino do diabo e os seus demônios, andam pianinho, assim pode dizer, eles andam em extrema obediência aos princípios espirituais? Você sabia que não existe operação satânica fora dos princípios que Deus estabeleceu? Você pensa que o diabo fica andando por aí, tá aqui com um arco e flecha na mão, vamos flechar todo mundo, tacar fogo na casa dos outros? Não pode. O diabo, ele tem ódio, ele tem raiva, ele quer matar, roubar e destruir, ele é maligno,
Mas ele não pode sair matando todo mundo. Senão, irmão, eu não estaria aqui. E nem você. Ele já tinha matado você. Tantas vezes, não é? Ele não pode. Então, como é que ele opera, irmão? Vamos lá. Ele opera em cima de princípios que são quebrados. Onde nós vamos ver isso? Deus, no jardim, disse para Adão e Eva o quê? O que ele foi que falou? Olha, disso aqui vocês vão dominar, vocês vão fazer tudo isso aqui. E é o seguinte, tem duas árvores nesse jardim do Éden aqui, ó. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Mas se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. O que Deus estabeleceu? Um princípio, uma lei, um fundamento espiritual. Certo? Maravilha. Um versículo depois, chega quem? O diabo. Qual é a pergunta que ele faz, irmão? O que ele fala? Adão e Eva, encontrei vocês, seus vagabundos, vou arrebentar com vocês agora. Eu sou a cobra, eu sou jiboia, sou sucuri, sou piton, vou matar vocês estrangulados. Outro que está seu marido, vou morder ele, amarrar. Foi isso, irmão. Olha o diabo aqui, ó. O que foi que Deus te disse? Em outras palavras, qual foi o fundamento que Deus disse? Qual foi o fundamento que Deus colocou? Ela responde: de todas as árvores do jardim podereis comer, mas dessa, do dia que vocês comerem, certamente morrerão. O diabo entendeu o princípio e começou a trabalhar o que nós entendemos e vemos pela Bíblia chamado de tentação. E aí ele fez o quê? Não é bem assim. Não foi isso que Deus quis dizer. E aí a Eva e o Adão fazem o quê? Eles caem, eles cedem a uma nova ideia, um novo padrão de pensamento. Ou seja, o que aconteceu? Houve uma quebra de princípios. O diabo não chega, eu sou Satanás, estava no céu e eu desci aqui para arrebentar todo mundo. Não. Ele chega totalmente educado. Tudo bem, minha senhora? Tudo bom? Só quero fazer uma pergunta. O que foi que Deus te disse? Irmão, o que foi que Deus te disse? O que é que Deus tem te dito esses dias? Isso é importante, hein? Muito. Pois é em cima do que Deus te diz que Ele vai tentar operar. Sempre assim. Sempre assim. Deus criou um lugar todo cheio de fusarca? Não. Ele criou os dois perfeitos. E criou o Éden também perfeito. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Bonitinho, né? E colocou os seus princípios. O Satanás chega e fala, qual foi o princípio mesmo? Não comer isso aqui. Daí ele começa a trabalhar para quê? Para quê, irmãos? Para ele quebrar o princípio? Não, ele não quebra o princípio. Ele trabalha para que você quebre o princípio. Você entendeu? É importante isso aqui, hein? Quer ver outro exemplo? Nós demos aqui hoje de manhã. Irmão, nossa, não tem nem como contar, mas vamos dar um famoso. Sansão. Cara mais forte, cheio do Espírito Santo. Sansão é o cara. O Sansão vivia debaixo de um princípio. A lei do nazireado. Ele era nazireu de Deus. O que era um nazireu? Um homem especial consagrado, um tipo de consagração especial a Deus. Está lá em Deuteronômio, depois você lê. A lei, os princípios do nazireado, basicamente eram 3. Não beber nada de uva, nada beberagem de uva, nem casca de uva, nem nada que viesse de uva. Não beber nenhum tipo de bebida forte. Não passar navalha sobre o corpo, não podia se depilar, não podia cortar o cabelo, não podia nada. E não tocar em nada que tivesse morto. Certo? Está aqui a lei, os fundamentos que Deus estabeleceu. Lindo? Chega Satanás. Ele tinha que fazer um caminho para a capital, da onde ele queria ir. E aí você pergunta, por que que um guerreiro de Israel quer fazer em Gate? Gate era a terra dos filisteus, inimigos. O que ele vai fazer lá naquela cidade? Sabe o que Sansão ia fazer naquela cidade? Se deitar com as prostitutas. Pode ler para você ver. Mas ele podia fazer um caminho. Ele não faz aquele caminho. O que ele faz? Todo dia ele passa no meio da plantação de uvas. Olha aqui, ó. Ele podia ir lá pelo asfalto, vamos dizer assim. Não. Ele quer fazer um atalho. Por onde é o atalho, irmãos? Pelo meio da vinha. Vinha é o quê? Plantação de uva. Qual era o fundamento?
não toque em nada que venha daí. Aonde ele vai? Número 2, o cão joga um leão em cima dele, ele pega o leão, ele é muito forte, o Espírito Santo rebenta com o leão, joga, mata o leão. No outro dia, está lá o cadáver do leão e mel. As abelhas fizeram um favo de mel dentro da boca do leão morto. A abelha não faz isso. A abelha é um animal limpíssimo. Abelha não, irmão, não existe abelha fazer favo de mel em carniça. Não existe isso. Mas naquele dia estava. Por quê? Porque ele não pode tocar na... Aí ele vai bem devagarzinho. Pega, é gostoso, eu sou fortão, eu sou o cara. E depois, para dar o tiro de misericórdia, porque ele era tão forte, só que a força dele era simplesmente braçal. Era uma força bruta. Ele não tinha força de caráter. Ele não tinha força de fé. Ele estava brincando onde não devia. E aí o que acontece, irmãos? Manda uma mocinha bem fraquinha, bem a tal da Dalila, passa 2 vezes a mão no cabelinho dele, faz um cafunézinho dele, ele já desmonta. Aí ele fica falando com ela, olha, ela, né? Você me ama? É a historinha de hoje, você me ama, você não me ama nada, você me ama sim, você não me ama nada, você não me ama nada. Aí então prova que você me ama então. E até o Sansão engana ela umas 3 vezes. Daí ela assim, agora está provado que você não me ama nada. Você não me fala o segredo da sua força. Ele fala, o segredo da minha força está na onde? Está na minha consagração. O que é consagração? Na minha obediência aos fundamentos e os princípios de Deus. E um deles é que eu não posso cortar o cabelo. Ela, tá. Deita aqui no colinho de Dalilinha. Deitou no colinho de Dalila. Irmão, o que tem de crente no colo de Dalila? Ai, é cafuné, é beijinho. Ui, beijinho aqui na ponta da orelha. Ai, até arrepiou esse. Ai, gostoso. É tão gostoso, Jesus. O Senhor deve ter mandado essa bênção para mim. Ele dormiu, ela cortou o cabelo dele. E uma das frases, umas passagens bíblicas mais aterrorizantes que tem. Tema isso. A Bíblia diz que ele acordou com o som dos filisteus entrando para pegar ele. Cara, ele já tinha batido os filisteus, irmãos, com as mãos nas costas, assim, ó. Ele já tinha humilhado os filisteus diversas vezes. Ele matou mais de 1000 com uma queixada de jumento. Ou de bode. Não sabemos até hoje. Levantou e foi contra os filisteus. E a Bíblia diz assim, ó. Mas ele ainda não sabia que o Espírito Santo não estava mais nele. Bateram nele, furaram os 2 olhos dele, amarraram a mão dele, amarraram o pé dele e colocaram ele numa pedra de moinho para ficar dando volta. É assim todo aquele que cai nas garras de Satanás. Ele amarra suas mãos, não tem mais obra, amarra os seus pés, não tem mais caminho, bota para você andar em círculos, você não sai do lugar, e toda a produtividade, que é uma pedra de moinho, toda a sua produtividade agora é para o inimigo. Entendeu, irmãos? Por quê? Quebrou princípios. Davi, Deus disse para Davi, eu não quero que você conte o povo, o exército, não quero. Por quê? Porque se você contar o seu exército, você vai pensar, você vai achar que é o seu exército poderoso que te dá a vitória. E não é, sou eu, o Senhor, que te dá a vitória. Entendeu, irmão? Ou seja, o que nós temos aqui? Um princípio, um fundamento, uma lei de Deus. A Bíblia diz que o Satanás entra e tenta Davi, e Davi vai lá e faz o quê? Conta o povo. Aí Deus falou, você quebrou um princípio, né? Agora escolhe 3 castigos, os 3 são ruins. Ele escolhe o terceiro, para que ele pudesse sofrer junto. O resto da história você sabe. Ananias e Safira, Ananias e Safira, Novo Testamento. Todos entregavam tudo. Eles colocaram no coração entregar tudo. Foram chegando, Atos capítulo 5. A Bíblia diz no versículo 4 que Satanás entra no coração de Ananias e Safira. E eles fazem o quê? Quebram o princípio. O princípio que eles quebraram, quebrou eles. E aí, irmãos, a Bíblia é forrada, a Bíblia é cheia de histórias a respeito disso.
toda vez que nós quebramos um princípio, existe consequências. É o chamado que você plantar, certamente, você quebrou o princípio. Você quebrou a lei estabelecida por Deus. Isso aconteceu com Satanás, Adão e Eva e todo mundo embaixo. Até hoje. Você quer ver uma coisa? Salmo 24, 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra, tudo que nela há e todos os que nela habitam. Ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela existe, tudo que nela há e todos os que nela habitam. O Salmo 115 já vai dar uma diferença. Ele vai falar assim, ó, os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Veja, primeiro, a terra e tudo que nela existe é de Deus. No segundo, os céus são céus do Senhor, e agora Deus passa a terra para o domínio de quem? É Gênesis 1, 26 ao 28. E agora, irmão, o que acontece? Lá na tentação do deserto, quando Lucas narra no capítulo 4, versículo 6, Jesus está sendo tentado por Satanás. Ele está sendo tentado a o que, irmãos? A quebrar princípios. O que Satanás fala para ele? Está escrito, ou seja, ele está falando assim, existe um princípio sobre você, que você daria ordem aos anjos, e eles te segurariam, você não tropeçaria numa pedra. O que Jesus fala? Mas também tem um outro princípio. Não tentará o Senhor teu Deus. Não vem não, capeta. Existe um princípio, você é filho de Deus. Você tem poder, porque você é filho de Deus, para transformar essas pedras em pães. O que ele fala? Eu tenho poder, mas eu não vou usar meu poder, porque não é a hora de eu usar meu poder. Não está dentro do princípio, do plano do meu pai usar o meu poder para fazer pão agora. Eu vou fazer muito pão lá na frente, agora não. Vocês estão entendendo, irmão? Porque está escrito, está fundamentado. Existe o princípio, qual é? Nem só de pão viverá o homem. Aí entra na terceira lá, ou quarta tentação, isso aí, enfim. Jesus é colocado no alto monte, e Satanás mostra o que para ele, irmãos? Os reinos do mundo. E ele fala isso aqui em Lucas 4, 6. Disse o diabo a Jesus: eu te darei todos esses reinos, a autoridade e a glória deles, porque foram entregues a mim, eu dou a quem eu quiser. Salmo 24, a terra do Senhor. Salmo 115, o Senhor dá a terra para os homens. Gênesis 3, o homem dá a terra para o diabo. Entendeu? Passou de mão, hein? Pergunta: era plano de Deus que o homem desse a terra para o diabo? Mas eles transgrediram. Eles pecaram. Eles quebraram o princípio. Deus não criou o Adão e Eva para morrer. Deus não criou esse mundo desse jeito, mas ele se tornou assim, por quê, irmão? Porque a quebra do princípio dos nossos pais, segundo a carne, liberaram o poder da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso que a sua carne vai morrer. Se o arrebatamento não vier antes, todo mundo aqui vai morrer. Os seus parentes mais queridos, você vai assistir eles morrendo. Ai, que coisa horrorosa. É verdade que eu estou falando. Se o Senhor não vier antes, talvez alguns aqui vão no meu velório. Ai, está amarrado. É verdade. Por quê? Porque Paulo diz aos Romanos, a minha carne está enferma pelo pecado. O meu pecado reside nessa carne aqui, ó. O apóstolo Paulo fala que quando esse tabernáculo, essa casa de carne, ela vai se dissolver, mas o meu espírito é para sempre com Deus. Para sempre. A vida eterna é isso. Amém? A terra era de Deus. Deus passou a terra para o homem. O homem transgrediu e entregou a terra na mão do capeta. Por isso que ele teve a autoridade para falar para Jesus. Então,
Está vendo os reinos do mundo? Se você me ajoelhar e me adorar, eu dou para você agora. Por quê? Porque deram para mim. Aí você procura na história, mas quem que foi o burro que fez isso? Pois é, irmão. Foi um parente seu. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, sabe quem que fez tudo isso? Foi um parente seu, rapaz. Um tal de Adão e Eva, meu pai. Parente seu. Agora ele é chamado príncipe deste mundo. Agora Jesus fala assim, ó, aí vem o príncipe desse mundo. Ele não tem nada em mim e eu não tenho nada com ele. Aí Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo. Esse mundo agora, João diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, você vai entender, irmão, o que são princípios, o que são fundamentos, e o que é que acontece quando nós quebramos esse fundamento. Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, eu quero dar peso e profundidade para ele. Eu vou só dar uma pitadinha de sal, para a semana que vem, quando a gente vai falar de marido e mulher, e muitas senhoras, irmãs que estão aqui, por senso de um direito que eu não sei de onde você arrumou, reage contra o seu marido como se fosse um demôniozinho. Bate boca, briga, bate pé. Então, você está quebrando o princípio, você está abrindo janelas dentro da sua casa. Ah, mas eu estava com vontade de falar. Minha irmã, você pode falar o que você quiser, linda. Mas saiba que você está quebrando o princípio de Deus. Você tem que entender isso. E vai ter confusão. Que a hora que você quebra um princípio, alguém vai fazer isso aqui, ó, quebrou. E se quebrou, eu posso? Por quê? Porque você se entregou ao pecado. Você transgrediu a lei de Deus. Se você transgrediu a lei de Deus, como é que a Bíblia chama um transgressor da lei de Deus? Pecador. E todo aquele que vive em pecado, ele vive no que, irmão? Rebeldia. Contra quem? É assim que funciona o mundo espiritual. Você quer ver uma coisa? Ai, Cris, dá para você fazer uma oração no final do culto? O que aconteceu, irmão? Aí eu acordei, você tinha uma macumba na esquina de casa. Ai, meu Deus. Frango, cidra cerezer. Tem uns macumbeiros que é rico, tem uns que é meio, né? A crise chegou no inferno, irmão. Tem gente, tem demônio que não está tomando mais aquele champanhona francês. É uma cerezer mesmo. O diabo olha, vou aceitar, vai. A pessoa está com medo. Por que ela está com medo? Porque ela não conhece um princípio, um fundamento espiritual de Deus, que diz assim, por exemplo, maldição sem causa não encontra pouso, não encontra lugar. Está aqui, ó. Acabei de descrever tudo isso que eu estou falando há meia hora aqui. Se não houver uma causa, que é a quebra, não existe maneira de acessar você. É por isso que você vai lembrando, irmão. Por exemplo, Salmo 91. Que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, diz o Senhor, é meu Deus, meu refúgio, lá. Ele vai falar lá na frente assim, ó. Quer ver? Deixa eu lembrar isso aqui direitinho. Abre lá no Salmo 91, irmão. Eu sei que fica lá na sua casa, lá aberto. Pelo menos de cor você tinha que ter, né? Mas nem para decorar também. Vamos lá. 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo para você. Você não se assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua casa. Nenhum mal te acontecerá. Praga nenhuma chegará na sua
casa, tenda. Por que você acha que isso aqui está escrito aqui? Porque o salmista, vamos falar uma coisa para emendar, fazer uma rima. Você acha que o Davi era cantor de funk, rap? Fala uma frase da hora para eu colocar aqui. Salmo, estou escrevendo. Não, irmão. Isso aqui são verdades. Quando o salmista diz que praga nenhuma chegará na sua casa, é porque Deus, quando protege, Ele protege você disso. Porque se Deus não é o seu guarda, como diz o Salmo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a... Ai, meu Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sabe o que significa isso? É aquilo que Jesus falou: sem mim, você não pode fazer nada. E tudo que você tentar fazer vai dar errado. Irmãos, nós temos tantas e tantas e tantas milhares de histórias. Um rapaz bem abençoado, vai lá, por exemplo, dando um exemplo. Estou falando da maneira cultural que as pessoas pensam. O que é um bom rapaz? Um bom rapaz, bem abençoado, ali, é um menino que trabalha, ele fez 2, 3 faculdades, está estudando mais, ele fala 3 idiomas. Aí as mães, nossa, esse menino é para casar com a minha filha. Aí vem um rapazinho, mesmo esquema, só que ele é servente de pedreiro. Ai, filha, pede o melhor para Deus. Por quê? Quer dizer que o cara que trabalha de servente de pedreiro, ele é inferior? De onde você arrumou isso? Eu sei. De uma voz que não é a de Deus. Porque tem muita gente que casou com um doutor. Ó. E tem muita gente que casou com gente que não tinha nada. Aí falou, seu dia que casou é o seguinte, nós vamos construir nós dois, hein? Nós não temos uma barraquinha iglu para nós morar, mas ó, eu vou casar com você e nós vamos construir, minha filha. E aí o negócio vai. Não é, irmãos? Ou não? Estou falando errado aqui? Por quê? Porque a gente não atenta que é o Senhor que edifica a minha casa. E não eu, não o meu talento, você. Eu tenho 5 faculdades. Tem que ter. Irmãos, é nego em depressão profunda, com um monte de diploma na parede. Cometendo suicídio. Se entregando a coisas demoníacas que você não tem ideia. Quebrou o princípio. Abriu uma palavra, agora sim que você deve conhecer, talvez melhor, legalidade. Eu sei que tem um monte de gente de igreja que zomba disso, tira sarro, mas, irmãos, é tão claro na Bíblia isso aqui. O que é uma legalidade? É um direito que eu dou de alguém entrar na minha casa. O cara vai lá e bate palma lá na casa do Rodrigo. Ô Rodrigo, o Rodrigo sai lá. Ô, e aí, Cris? Ele abre o portão e fala, entra. Eu entro dentro da casa dele porque ele me chamou. Como é que se chama isso? Legalidade. Venha. No reino do Espírito é a mesma coisa. Tem o princípio de Deus. Você vai lá, quebra o princípio de Deus. O que acontece, irmão? Você abriu o que nós conhecemos como brecha. Um espaço por onde alguém pode passar. Porque quando Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, o Paulo está falando, lembrando de quem, irmão? De Adão. Paulo era versado na Bíblia. Paulo conhecia, era um conhecedor profundo da Bíblia. Quando ele fala não dê lugar ao diabo, ele está falando de alguém que fez isso. Deus deu o Éden para eles. O que eles fizeram? Escancararam a porta e botaram aquele chifrudo lá. E aí você sabe o que aconteceu. Deus deu a sua família para você. Deus deu a sua esposa, deu o seu marido. Deus deu os seus filhos. Os filhos são herança do Senhor. Você não achou filho no meio da rua, não. Ninguém aqui nasceu de chocadeira. A nossa casa é um símbolo do Éden. Se a sua casa é um símbolo do Éden, lá dentro tem uma árvore da vida. Mas também tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que você vai comer? Vocês estão entendendo, irmãos? Comeu a outra, abriu espaço. Estava tudo benção no jardim do Éden, irmão. Até
um cara chegar e perguntar, o que foi que Deus falou? Para não comer. Ah, então, come. Ah, tá bom, vou comer, escondido. Comeu, tchau. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é chamado de legalidade. A Bíblia diz, no Novo Testamento, já dentro do Novo Pacto, não dê lugar ao diabo. O que significa isso? Se Paulo está falando para não dar, é porque é possível dar. Concorda, irmão? É simples, muito simples demais isso aqui. E como é que a gente faz para dar lugar para o diabo? Quer ser, mas eu nunca dei não, Cris, eu nunca fiz isso não. Porque as pessoas pensam que é assim, sabe? Um casal monta um pentagrama na sala, velas, bota a roupa de satanás, de feitiço, fica, vem, diabo. Aí vem aqui nessa sala, estou dando lugar. Não, cara, não é nada disso. Quebrou o princípio, ele pode passar. Está em pecado, ele pode passar. Está fazendo coisa que é contra a lei de Deus, ele pode passar. Por quê? Por que ele pode passar, vai passar e vai entrar? Por quê, irmãos? Muito simples. Porque isso pertence a ele. Você começa com viver um monte de mentira dentro da sua casa. Quem é o pai da mentira? Ele fala assim, estou com vontade de visitar minhas filhas. O diabo também é pai, irmão. O diabo também tem saudade da filha dele. A mentira. Chega num domingão assim, vontade de almoçar na casa das minhas filhas. Onde que elas estão morando? Estão morando lá na casa do irmão, do Marcelo, do fulano, minha, quem quer que seja. Ela vai visitar, papai vai sempre visitar as filhas, viu? Pai que é pai sempre visita os filhos. Não é, irmãos? Então, onde que está minha filha? Onde está morando? Está morando naquela casa. Vou lá almoçar, domingão. Frango, macarrão, deve ter. E aí, você viu aquele domingo, irmão, que começa assim, gostoso. Passarinho senta no seu dedo.